E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos inaugurar hoje aqui mais uma maneira de estar conversando com vocês, falando tirando as dúvidas sobre as questões em cima da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu quero ver se eu faço agora também, não só o áudio do grupo do Telegram, que eu recomendo todo mundo se cadastrar, é só entrar lá no site lgpd.in, logo no banner tem as instruções de como que você entra, qualquer um pode entrar no grupo de Telegram e está se transformando num grupo de implantadores, né? Que são pessoas que estão fazendo a implantação e estão trocando ideia lá, então está muito interessante. A gente tem mais de 40 áudios lá. E hoje eu vou inaugurar aqui mais uma nova maneira de estar falando com vocês, que é respondendo as perguntas que chegam através do e-mail, tá? Então, quando você se cadastra lá no Telegram, você recebe um e-mail que você pode entrar em contato com a gente. E pode estar enviando essas perguntas, todas as perguntas foram respondidas até hoje, então pega lá qual é a sua maior dúvida em cima da LGPD, o maior problema que você está passando hoje e manda para a gente aí que a gente responde. Seja ela jurídica, seja ela técnica, seja de processo, seja o que for, mande a sua pergunta, tá? Que a gente vai responder por aqui, né? Então hoje eu vou estar respondendo a pergunta de uma pessoa que se cadastrou lá, que está acompanhando a gente, que é o Ricardo Cobo Alcorta, e seja bem-vindo aí ao grupo, Ricardo. Ele é advogado, né? Ele faz a seguinte pergunta, ele fala assim: olha, eu tenho várias e várias dúvidas sobre a LGPD. Uma delas, tá, é quais são, né, os passos para a implantação da LGPD. Essa é uma dúvida comum aí para muitas pessoas, super normal a sua dúvida, tá? Não se preocupe. Então, é claro, né, isso vai depender muito do porte da empresa, em que etapa ela está, no que tange a processos, né, tecnologias, certificações, etc. Né. Você lembra que essa é uma lei que vale tanto para um consultório dentário quanto para a Ambev, né? Não existe uma restrição de tamanho de empresa para se adequar ou ter a obrigatoriedade de estar implantando e se adequando à lei, né? Se você trata dado pessoal, vai ter que se adequar, não tem jeito. Então, como eu disse, lá no nosso grupo de Telegram, que ele é livre para qualquer um ingressar, eu vou deixar um link aí na descrição, né? Nós já temos praticamente 40 áudios falando sobre o tema, muitas curiosidades, muitas coisas que podem estar ajudando aí na compreensão, tá? Inclusive nós temos um áudio exclusivo contando um passo a passo assim genérico, né? Passo a passo genérico para a implantação, né? O que eu recomendo é entrar no grupo e assistir os áudios. Continua esse áudio, continua essa explicação aqui também, porque eu não sou malvadão, não. Eu vou explicar aqui também. E aqui eu vou explicar com imagens, que vai ser melhor ainda, né? Como é que eu vou explicar isso, né? Bom, isso aqui é uma apresentação, deixa eu só alternar aqui para mostrar direitinho para vocês. Essa é uma apresentação que está preparada dentro do conteúdo do curso. Eu já vou dar uma antecipada para vocês, mostrar como isso está bem lá na apresentação, no início do curso, que é mais ou menos o que vem pela frente. E é muito interessante porque ela é um passo a passo genérico. Claro que dependendo do tamanho da sua empresa, do ponto que você estiver, isso vai mudar, não vai ser do jeito que está na apresentação, né? Então, mas vamos dar uma passada e vamos dar uma olhadinha do que é esse passo a passo genérico que eu recomendo para todo mundo, né? Então, ele dá uma boa noção, né, do que você tem que fazer, do que está vindo aí pela frente. Então, vamos ao primeiro, né, nesse passo a passo, tá? É o seguinte: a primeira etapa que você vai fazer é um alinhamento geral do entendimento, né? É a realização de apresentação para o corpo jurídico, para os usuários chaves. Então, você antes, né, você tem que ter um conhecimento básico do que é a lei, e depois você vai fazer esse trabalho no sentido de estar apresentando para os funcionários da empresa, ou para o seu cliente, ou para o seu prospect, seu lead, seja quem for que você está trazendo o problema da LGPD e a solução, né?
você tem que saber o que é aquilo. E como a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que seja, é a sua função fazer um alinhamento geral. Então, se você é uma pessoa do jurídico, da área de compliance, da área de TI, e está com essa atribuição de tocar o projeto da LGPD dentro da empresa, então, o primeiro passo, a recomendação que eu dou, é você fazer uma apresentação, né, dizendo o que é a lei, qual é o escopo dela, o que o legislador está querendo fazer, o que é um dado pessoal, o que é um dado sensível, né? Então, dentro do curso, eu vou entregar para vocês vários PowerPoints que eu tenho pronto, várias apresentações que você só vai ter que mudar a logomarca da sua empresa e seu nome lá. Assiste, eu tenho essa apresentação também gravada para você assistir, para você saber o que você tem que falar, mais ou menos os tempos e tal. Então, é como se fosse uma tutoria para você fazer essa apresentação, né? Lembrando que a proposta do LGPD.in é mão na massa mesmo, não é teoria não. É mão na massa para ver como é que você vai fazer cada etapa. Então a primeira é essa, fazer esse alinhamento, né? Mitigar todas as dúvidas, e você define bem o perímetro de atuação da empresa, porque tem empresa que a LGPD chega muito forte, tem que mudar muita coisa, que você, por exemplo, é uma empresa de telemarketing, muda muita coisa. Você, de repente, é uma outra empresa do governo que a lei te exclui da obrigatoriedade em vários pontos, então é um trabalho diferente. Então, dependendo do que é o seu perímetro, né, muda completamente a sua atuação na implantação da lei, né? Então, essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, tá, é a criação de um comitê de acompanhamento dentro da empresa. Por quê? Você não pode se tornar o Don Quixote, aquele cara que vai estar sozinho ali na planície. Quer dizer, nem Don Quixote ficava sozinho. Ele tinha o seu escudeiro lá, o Toro Pancho Villa, acho que era o Pancho. Bom, ele tinha seu escudeiro lá, não me lembro agora, Cervantes me falha, já tem uns 10 anos que eu li a história, fantástica, recomendo o livro para todo mundo, é um livro de 700 anos, e está aí bem atual. Então, você não pode ser um cara sozinho com essa missão na empresa, de maneira nenhuma. Tá? Você tem que chamar as pessoas para te acompanharem e cada um trazendo a sua especialidade, né? Então, nessa tropa que vai se formar, tem que ter ali um especialista em bomba, um sniper, né? Tem que ter um comandante, tem que ter um cara de comunicações, né? Então, quando você vê esse filme de guerra, aquelas tropas especiais que tem aquele pequeno grupo formado, é a mesma coisa. Então, você tem que criar dentro da empresa um comitê que vai estar acompanhando. Claro que depende do tamanho da sua empresa, né? Então, eu tô imaginando que você é o responsável pela implantação e você é um funcionário. Então, você vai tentar conseguir uma pessoa do jurídico para te acompanhar, uma pessoa de processo, tá? Uma pessoa de uma área administrativa, para que vocês possam juntos estar tocando esse processo, tá? Se você é um advogado que está implementando isso numa empresa, você não trabalha nessa empresa, você foi contratado para isso, da mesma maneira, você vai ter que conseguir os key users dentro da empresa, que são as pessoas que vão estar tocando esse projeto junto contigo. Você vai ter que juntar essa força-tarefa. Às vezes, a maior parte do tempo, você delega tarefas, nem tudo é contigo, né? Você delega e acompanha. E claro que é muito importante, quanto mais gente trabalhando diretamente no projeto, melhor, né? Então, a segunda etapa é você criar um comitê de acompanhamento. Tá? Não fique sozinho. Trabalho sozinho é muito grande e ele requer, a LGPD, a gente vai ver mais para frente, requer muitas especialidades. Não dá para uma pessoa com um único perfil fazer tudo sozinho. Isso é muito difícil. Tá? Claro que depende do tamanho da sua empresa. Tá? Se você é o dentista lá no seu consultório, você vai ter que fazer tudo sozinho. Mas também suas atribuições são menores. Né? A gente vai falar isso dentro do curso. O que um dentista tem que fazer, o que um médico, um profissional liberal, o que ele tem que tomar cuidado, tá? Então vamos seguindo. Então aqui, o terceiro é você começar a realizar um mapeamento dos processos e rastreamentos dos dados, ou seja, realizar um mapeamento dos formulários que trabalham com dados pessoais, sejam eles eletrônicos, sejam eles papéis, não importa, tá? E também você tem que identificar nesse formulário para todos os tipos de dados que existem neles. Tem dados que são pessoais e tem dados que são dados pessoais sensíveis. Então, uma boa dica que eu dou é que você faça uma revisão de todos os formulários que existem na empresa, sejam eles papéis ou sejam eles eletrônicos, né?
Aí você vai precisar do pessoal de tecnologia para fazer uma espécie de inventário no banco de dados. Uma outra boa dica é você dar uma olhada nos contratos que a sua empresa tem. Por ali você vai ver por onde entra e saem dados pessoais, tá? Pode ser pelo próprio contrato, que tem que ter uma camada de proteção mínima, porque se você pensar, é bastante comum num contrato assinado entre partes, sejam eles de empresas, de CNPJs ou pessoas, você traz nesse contrato algumas informações pessoais, né? Tem contrato que vem com o endereço completo da pessoa, vem com o nome de pai, mãe, CPF, vem várias informações, e aquilo, embora a LGPD não seja aplicável, né, para dados de empresas, ali naquele contrato tem um dado pessoal que você tem que dar uma proteção. Não? Então, várias características. Então, a minha dica é você mapear formulários, papéis eletrônicos, né, os sites, os cadastros, e você também dá uma olhada bem forte aí no teu banco de dados, chamar o pessoal DBA, o pessoal de TI, dá uma olhada, porque às vezes as pessoas não vão lembrar dos processos, mas você vai encontrar um determinado sistema que usa, por exemplo, um CPF, né, lá dentro do sistema. E você, através do banco de dados, você vai achar o sistema, do sistema você vai achar o key user, e aí ele vai se lembrar de algo daquilo que ele esqueceu demais, aquele programa que tratava dado pessoal. Tá? Então a gente está só no mapeamento e rastreamento de dados, que esse mapeamento ele é muito importante, porque ele vai definir o teu perímetro, o tamanho do teu trabalho, né? Vai ser em cima do que você vai encontrar, tá? Eu dou a dica lá no curso sobre, nessa etapa, junto com a anterior, né, aquela de conscientização e mapeamento, é você fazer uma espécie de um questionário. Logo no final da apresentação você mostra esse questionário e você pede para que as pessoas respondam uma, duas perguntas, apenas para saber se ela trabalha com dado pessoal, dado sensível, que é só um cheirinho para você depois agendar, visitar aquele setor e bater um papo com a pessoa para entender. Né? Lembra, na apresentação você explicou o que é dado pessoal, dado sensível, e no final da apresentação a pessoa veio e disse que, epa, eu trabalho com isso. Ah, então tá, se você trabalha com isso, então nós vamos conversar, até para saber se está tudo bem lá na tua área, se está fazendo as coisas direito. Né? Então, essa é a terceira etapa genérica. Tá? Então vamos aqui para a quarta. Tá? A recomendação é você criar um site sobre o tema. Tá? Ele é um site que você vai estar falando sobre trazendo informações externas para dentro da empresa, né? E assim deixando o teu público interno também ciente das coisas que estão acontecendo, né? E esse site também ele serve para atender as demandas. Por exemplo, é importante, se a sua empresa nomear um DPO, a lei fala sobre a obrigatoriedade de você colocar os dados do DPO no site, né? Então, são várias características. Então, o site também é um meio de você estar informando as pessoas sobre o que está acontecendo. Se você gerar aulas, gravações, materiais que sejam de interesse comum para todo mundo, é interessante você criar os vídeos e colocá-los no site e mandar aquele e-mail para todo mundo avisando com um link, né? Olha, assistam esse vídeo aqui que tem algumas instruções sobre um procedimento, sobre a LGPD e tal. Então, é muito interessante você ter um canal de comunicação com o teu público interno e externo que fale sobre a LGPD. Tá? O quinto é sobre gestão do consentimento, né? Que é você tem que criar rotinas para gestão de consentimento que nós devemos obter dos titulares de dados pessoais, né? E isso envolve você ter que alterar muitas coisas, de procedimentos. Porque lembra o seguinte, se você tem um site, né, e esse site captura informações das pessoas, e a LGPD diz que a partir da implantação da lei, né, da sua vigência, a lei começa a vigir e começa a produzir seus efeitos. E as pessoas elas têm o direito de revogar uma autorização. Por exemplo, você um belo dia criou uma página que coletava alguns dados das pessoas. E a pessoa foi lá, passou os dados, deu permissão, e você deixou ela continuar navegando lá no site, ou você pegou o dado para fazer alguma outra coisa, e ela pode chegar na sua empresa e falar o seguinte, olha, eu quero revogar
aquela autorização que eu dei. Então, para isso acontecer, você imagina, você vai ter que ter pessoas que recebam fisicamente esse pedido na empresa e eletronicamente. Você vai ter que ter uma área de pedir para recepção de pedidos, né? E você vai ter que ter um processo interno, quer dizer, independentemente dele entrar eletronicamente ou ele entrar pessoalmente, a pessoa foi lá para fazer uma requisição de revogação de concessão ou de exclusão de dados, né? Dependendo da situação, a pessoa tem o direito, né, de pedir a exclusão. Você vai ter que criar um processo interno para fazer isso acontecer, porque tem um prazo de resposta, você tem um prazo para responder. Se você não responder, a pessoa pode entrar com uma queixa contra você na Agência Nacional de Proteção de Dados. Se você não tiver meios de receber essa pessoa, ela chegar lá e ela demonstrar na agência que você não tem processos nem elementos para estar respondendo, para estar atendendo essa pessoa, ela também pode entrar. Então, você vai ter que criar um processo de gestão do consentimento que envolve desde pedir, o teu site vai ter que modificar se você tem um site. Na hora que a pessoa vai navegar no teu site, você tem que informar, olha, eu estou pegando aqui informações suas, ou através de cookies, ou seja como for, um formulário, e eu queria pedir o seu consentimento. Você vai ter que pedir consentimento e dar a possibilidade de revogação eletrônica ou manual, né, e exclusão de dados. E o recomendado também é que você tenha uma política de privacidade muito clara e a política de cookies também, que são dois itens que nós já temos no curso pronto, né, explicando como que se constrói a política de privacidade, né. A gente vai dar um exemplo, né, de política de privacidade para você utilizar, você só mudar algumas coisas. Nós temos também a política de cookie, uma apresentação inteira de como trabalhar com cookies, né? Que é uma apresentação que você tem que juntar o teu corpo técnico, botar sentado numa sala e dar o play para eles assistirem, né? E a política escrita de cookies também, né? Então, são todos itens que você vai estar recebendo no curso, né? Bom, seguindo em frente aqui, na gestão das petições, né? Você tem que mapear processos, criar rotinas, SLA, né, que são os tempos de resposta para cada tipo de problema, tem um tempo de resposta. Então, se alguém chega no teu departamento, é técnico, é jurídico, e alguém pede para você, olha, eu preciso do modelo de documento aqui para abertura de processo. Tal. Isso, às vezes, é uma coisa que tem pronta, simples, você entrega para a pessoa. E a pessoa chega lá no jurídico e fala, olha, eu preciso que vocês façam uma avaliação aqui de um cliente, de uma lei, de um direito, de uma reclamação, de uma causa aqui que aconteceu. Isso demora tempo, né? Demora, você vai falar, vou precisar de mais tempo para analisar tudo. A pessoa chega na área de TI, eu preciso do mouse, meu pifou. Pô, se eu tenho no estoque, rapidamente eu entrego, né? Eu preciso criar um sistema. Isso pode levar meses, anos, semanas, dependendo do tamanho do sistema e a complexidade. Ou seja, o SLA é um tempo médio que se conhece para cada um desses tipos de solicitações, né? Então, o interessante é você mapear essas rotinas, os SLAs e todos os documentos de amparo, né? No âmbito de atendimento das petições abertas pelos titulares dos dados. Então, se a pessoa fez um pedido de abertura para qualquer coisa, revogação, alteração, atualização, exclusão, você tem que ter esse processo bem mapeado. Tá? Então vamos para o próximo. Aqui, ó, gestão de ciclo de vida. Isso é muito importante, né? Você implementar políticas, processos, programas apropriados para gerenciar a forma como você coleta, você processa, analisa, armazena, compartilha e reutiliza dados protegidos pela LGPD. Por que isso é importante? Porque como você passa a ser o responsável pelo dado pessoal, porque ele não te pertence, ele pertence à pessoa, né? Eu costumo dizer que um dado pessoal, a melhor analogia que eu encontrei até hoje é que o dado pessoal é como se fosse o filho de alguém, né? Que você está tomando conta. Então, o quanto antes você devolver a criança para os pais, melhor para você, as pessoas ficam mais aliviadas, né? Você vai sair com o teu filho, sua filha vai no cinema, e o amiguinho vem junto,
o seu nível de atenção muda. Você está com teus filhos, tem sua atenção natural, aí aquele amiguinho traz um amiguinho junto, você já fica mais tenso, né? Tudo muda. Se você combinou de ir num shopping e lá está com algum problema, o cinema está cheio, você resolve ir para outro, você não tem autonomia de ir para outro shopping. Você tem que notificar o pai da criança que você está fazendo aquela mudança de trajeto. E na LGPD é a mesma coisa. Você pede o dado pessoal da pessoa para fazer um determinado fim e você vai fazer outro, você tem que pedir autorização para a pessoa, né? Então, se você tem bem mapeado a gestão de ciclo de vida daquele dado pessoal, ao final da utilização desse dado, o ideal é você anonimizar ou você excluir. Depois eu explico o que é anonimizar, tá? Então, é muito importante você detectar a gestão do ciclo de vida de um dado para que você possa saber quando terminou o uso. Olha, já acabou, já viveu todo o seu período aqui de aproveitamento do que eu precisava, com aquela atividade lícita, terminou e agora está acabado, então eu não preciso nem guardar isso, né? Então, vamos seguir em frente. O próximo é, o que é anonimização, né? Você vai ter que definir técnicas de anonimização, tá? Tem também uma palestra completa sobre isso, né? Uma aula inteira explicando através de recomendações feitas pelo próprio Google de como trabalhar a anonimização. Também é uma palestra que você pode pegar o teu corpo técnico e colocar para assistir, ou você mesmo assista, porque eu sempre tento fazer da maneira mais didática possível para que qualquer pessoa possa entender. E eu estou sempre pensando, dentista, Ambev, eu tenho que ter aquilo pronto para os dois, né? Bom, anonimizar é você fazer com que um determinado conjunto de dados não identifiquem, tá, a origem daquele dado, quem é a pessoa que é a proprietária daquele dado pessoal. Então, imaginamos que nós temos uma pesquisa nacional brasileira das pessoas que possuem HIV. Tá? Então, é um dado válido, real, que tem a sua utilidade. Você vai produzir uma estatística, né? Mas essa pesquisa nunca vai poder mostrar quem é o titular daquele dado, né? Então, se você, quando fez a coleta para produzir essa estatística, você é o Ministério da Saúde, naturalmente, quando acontece o primeiro contato da coleta, tem o dado pessoal da pessoa ali, você sabe quem é, tem um CPF, que às vezes é uma pessoa que está num tratamento, né? Está passando por algum tratamento. Então, você, quando coleta aquele dado, já na coleta, você já sabendo qual é o objetivo do seu trabalho, você já pode coletar sem levar a identificação da pessoa, tá? E se você produziu isso, digamos que você faça dentro da sua empresa, ou você tem alguma base de dados, pode estar em banco de dados, pode estar Excel, pode estar o que for, de alguma pesquisa que você fez, sobre coisas sensíveis, né? Eu já vi isso acontecer já, da empresa fazer uma pesquisa interna, perguntando questões sobre racismo, questões sobre ideologias e outras coisas mais, de uma maneira anônima, para entender um pouco do feeling, né, do que está acontecendo dentro da empresa, né? Então, é o tipo de dado que você captura, tá? Tomando o máximo cuidado para não identificar ninguém, né? Porque você lembra que, dependendo da resposta da pessoa, aquilo é quase que um crime, né? A pessoa responde lá que ela não gosta de se relacionar com pessoas de um determinado tipo de cor, pode ser branca, amarela, preta, pode ser do que for. Então, aquilo pode ser configurado como racismo. A pessoa se apresenta com... Mas o teu objetivo maior era ter um feeling, então você não está preocupado em acusar ninguém. Você está querendo apenas entender o que passa pela cabeça das pessoas. Então você pode já capturar não pegando o dado pessoal, e se aquela base chegou na sua mão com a identificação das pessoas que responderam, a melhor coisa que você faz é anonimizar. Ou seja, eu vou apagar o nome das pessoas, eu vou apagar o CPF, eu não quero saber nem o setor da pessoa. Eu estava querendo produzir uma informação aqui, então você não consegue fazer o caminho reverso e chegar até aquela pessoa. Então,
Tem muitas empresas de celulares hoje, que agora estamos vivendo a época da pandemia, do vírus chinês, aí da Covid. Então, eles estão fazendo a captura de informações de como que está a quarentena a partir da movimentação de celulares das pessoas nas ruas. Então, essa movimentação, ela nunca pode identificar unicamente uma pessoa, por exemplo. Até o momento em que você produz, né, as imagens termais que mostram as áreas que tem mais movimentação de pessoas, tudo bem. Que você consegue ver que tem pessoas se movimentando e gerar uma estatística para isso. Eu tenho 1 milhão de celulares e 500 mil estão andando pelo dia. Então eu tenho 50% das pessoas em quarentena e os outros 50% não, portadores de celular. Aí, a partir do momento que, por exemplo, uma prefeitura fala assim, então eu vou multar quem está na rua. Para multar quem está na rua, ela precisa saber individualmente quem é aquela pessoa. Aí já extrapola o próprio poder público, né? Que ele não pode invadir a privacidade desse jeito, né? Então, anonimizar é isso, né? Você conseguir coletar dados, você pode até fazer o uso, mas depois você retira completamente a identificação. O certo dessas empresas que estão fazendo mapeamento celular, quando passam isso para o poder público, é passar sem nenhum tipo de informação do indivíduo. Quem era aquela pessoa? Olha, isso aqui é alguém andando na rua nesse trajeto. Capturei aqui do celular, porque ele permitiu, ou cruzamos dados de antena de celular, e você já tem essa informação. Então, o ideal é que ele não passe isso para a prefeitura. Porque a prefeitura consegue mandar uma multa para alguém, é porque a pessoa, essa empresa capturou o dado pessoal de alguém e não teve permissão para isso, então são dois criminosos, né? O que capturou e o que depois usou para aplicar a multa, né? Então, isso é anonimização. Então, seguindo adiante, nós temos aqui a parte de capacitação, que é isso é uma coisa contínua, tá? A capacitação na empresa é contínua. Tudo que você aprender de novo, tudo que você souber de novo, e isso tiver alguma relação com alguma área da sua empresa, você tem que estar compartilhando isso, tá? Seja através daquele site que eu falei para você criar, tá? Ou através de palestras. Eu prefiro o modelo de palestras internas, ou reuniões onde você rapidamente passa aquelas informações. As pessoas têm um pouco de aversão com a reunião ou com a palestra, porque tradicionalmente isso é muito demorado, as pessoas demoram muito. Então, se você conseguir fazer reuniões efetivas, né, práticas, que falem de um determinado assunto e logo termine, as pessoas se acostumam e não se incomodam mais em estar ali assistindo. É como aqueles vídeos do YouTube pequenos, que a pessoa vai lá e sabe, não, esse cara desse canal aqui, os vídeos são pequenininhos, o cara consegue ver rapidinho, né? Então ele não se incomoda de estar vendo. É diferente de tu dar um play lá num vídeo e quando você olha o vídeo tem 3 horas, você fala, cara, não tem tempo. Às vezes é conteúdo interessante, você deixa para depois, esquece, acaba não vendo, porque o conteúdo é muito grande. Então, o treinamento, principalmente com os usuários chaves, os key users, tem que ser constante, né? Você tem que produzir material educacional, tem que produzir, guardar esse material, tá? Que pode ser que mais para frente você tenha algum problema com a Agência Nacional de Proteção de Dados e eles vão perguntar se você fez capacitação e você vai poder provar que fez, porque isso é outra coisa que a gente vê no curso, é como que são essas interações com a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? O que ele olha quando aplica uma multa, o que ele não olha, né? Porque que ele usa, o que desperta a boa vontade dele. Nós temos um áudio lá no Telegram falando só sobre isso, não deixe de entrar lá e assistir, tá? Você também tem que ter um modelo de capacitação que ele sirva para todos os funcionários que estão na ativa, como os futuros funcionários. Imagina, você faz um mega projeto de capacitação na empresa, e a empresa lá contrata mais 10 funcionários, você vai ter que fazer tudo de novo. Não, o ideal é que você armazene tudo isso da maneira mais didática possível naquele site que eu falei, né? Lembra daquele site que eu falei? Grava as aulas, deixa lá. Entrou funcionário novo, cria um roteiro para ele. Olha, você tem aqui uma série de vídeos para assistir, tá? Você pode deixar suas perguntas no site, pode vir conversar com a gente aqui do grupo de trabalho e tal. Então, é muito importante você gerar material de capacitação, tá? Vamos para o próximo. Informação, tá? Aí tem relação à prestação de contas do seu trabalho, né? É o ideal que você sempre gere os relatórios de performance, né? O grupo cobra, né? Você cobra, todos se cobram.
sobre ter uma periodicidade. Eu gosto da periodicidade mensal. Mensalmente você está produzindo um relatório de atividade daquele mês com a participação de todo mundo do teu grupo de trabalho, para que um ajude, né, a acompanhar o outro nas suas dificuldades. Né? Para quem conhece o modelo Scrum, que é um modelo de gestão de projetos ágeis, muito bom, recomendo para todo mundo. Nós vamos falar do Scrum dentro do curso, nós vamos falar de Trello, nós vamos falar de Kanban. São todas ferramentas que vão te ajudar nesse processo. Né? Então, faz parte da metodologia do Scrum, SCRUM, assim que escreve. Scrum é aquela, quem já viu o jogo de rugby, quando as duas equipes estão assim, todo mundo arriado, um empurrando o outro, fazendo força, né? Então, é aquele modelo de força, né? Para lá e para cá, para ver quem vai pegar a bola. Então, é um time inteiro lutando contra o time inteiro. O Scrum é a união, né? Aquela força da união ali, num sentido só e numa única direção. Então, é comum no Scrum, quando você faz as revisões no dia a dia do trabalho das pessoas, você pergunta para cada um que está tomando conta de uma ação, como é que foi o dia anterior, né? Você teve alguma dificuldade? Você conseguiu fazer tudo que estava previsto? E a pessoa fala ali para todo mundo, não estou conseguindo, tive uma dúvida em tal ponto, não consegui achar. E como é aquilo em grupo, as pessoas podem estar ajudando, falar, mas isso aí eu sei como resolver, você tem que fazer tal coisa assim, assim, assado, beleza, tal. Então, na própria produção do relatório de atividade mensal de cada um, quando esse grupo de trabalho se junta para escrever, é comum surgir dúvidas e também é muito importante porque é bom todo mundo estar falando a mesma língua, né? Todo mundo está falando as mesmas coisas, né? Você pode também gerar documentações de conformidade, fazer essas publicações internas, que é aí avisando, olha, as etapas que você está vencendo, né, as coisas que já estão completas, as coisas que já estão prontas, o que nós estamos fazendo corretamente. Essas informações enviadas para todo mundo, elas geram uma expectativa muito boa, muito legal, o pessoal vê que as coisas estão andando, né? Você pode também criar um painel com um countdown, isso é muito legal. A lei vai entrar em vigor quando? Daqui a 100 dias. 90 dias, 99, 98, em algum ponto público, né, da sua empresa, né, sobre essa entrada em vigor da lei, porque vai ter sempre gente que está por fora e vai acabar perguntando, esse contador aí que está acabando aí, o que vai acontecer quando isso acabar, né? Isso é bastante comum, né, o pessoal perguntar e você acaba virando uma isca, né, para essas pessoas e você está explicando, né? Então isso faz parte de informação, né? Você tem que definir forma e meios de divulgação, né, para a NPD, os titulares. Você vai ter que ter isso aí, que é como que eu converso com a NPD, como que eu recebo a NPD, como que eu faço uma consulta para a NPD. Isso a gente vai ter no curso também, né? Os modelos de documento para estar se comunicando, para estar respondendo. Eu tive algum problema de vazamento de dados, como é que eu reporto isso também? A gente vai ter lá os modelos, né? E o interessante é que ao final de tudo, né, você, não sei se você tem algum órgão de comunicação dentro da sua empresa, alguma área de comunicação geral, alguma secretaria, se você é uma empresa pública, que eu chamo de SECOM, né, Secretaria de Comunicação. Ao fim do projeto, você tem que informar para esse setor que a empresa está aderente, que ela vai fazer todo o tratamento de estar falando com os clientes, avisando o pessoal do marketing, né? E que está todo mundo pronto. Qualquer um que perguntar em qualquer ponto da empresa, você se adequar à LGPD? Você, sim, está adequado. Todo mundo sabe que está adequado porque trabalhou em cima disso, tá? Então, essas são assim os passo a passos bem genéricos, tá? Sobre a implantação da LGPD dentro de uma empresa. É claro que tem muito mais detalhes, né? Do que você tem que fazer, vai mudar conforme o teu tamanho, o escopo da sua empresa, isso vai mudar, tá? Então, o que eu recomendo é que desde já ingresse lá no grupo de Telegram, mande a sua pergunta, né? A gente vai responder. O site é lgpd.in, pode botar o www ou não, tá? O meu e-mail é dpo@lgpd.in. Tá? Então eu recomendo que todo mundo entre lá pelo Telegram, que é o nosso ponto focal de comunicação. Tá? Ou seja,
Foi um prazer estar aqui respondendo. Vou fazer mais programas desse tipo. Eu acho que fica bem claro, nem todos eles eu vou estar mostrando um vídeo, um conteúdo mais extenso. Tem alguns que a resposta elas são bem mais rápidas, né? Ou seja, vai depender muito da pergunta. E eu tenho mais perguntas aí para responder, mas vamos em frente, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e fiquem com Deus.